Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Pessoal, hoje é dia 31 de outubro e o que é que nós celebramos nesse dia? Dia da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? Bom, a Reforma Protestante ela foi encabeçada por um homem chamado Martinho Lutero. Ele é um ex-padre, no qual, na época, dentro da Igreja Católica, ele começou a ver muitos ensinamentos antibíblicos, tudo com um único objetivo e uma única finalidade: adquirir dinheiro e poder. Então, Martinho Lutero protestou contra essas coisas e a maneira dele fazer isso foi criando, baseado nas Sagradas Escrituras, 95 teses. Essas 95 teses foram prendidas na porta de uma igreja onde todas as pessoas tinham acesso, e futuramente isso cresceu, se espalhou pelo mundo e veio a se tornar as 5 solas, que é o resumo dessas 95 teses. E o que é que essas solas dizem? Elas dizem somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras e somente dê glórias a Deus. Essas 5 solas são a base do protestantismo. Então, uma igreja, para se chamar uma igreja protestante, uma igreja evangélica, ela precisa estar apoiada nessas 5 solas. Porque há inúmeras religiões que usam sim a Bíblia, mas a Bíblia não é a única base a ser usada. Eles buscam outras bases. Tem algum problema? Problema algum. Cada um é livre para cultuar, servir o que quiser e acreditar no que quiser. Porém, para uma igreja ser chamada de igreja cristã, ela precisa se basear nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm que ser a tua única base. E se vier um manuscrito exterior, ele tem que ser baseado naquilo que a Bíblia ensina. Do contrário, não podemos, em hipótese alguma, declarar que essa igreja é cristã. Ela pode ser outra coisa, menos cristã. Porque a igreja cristã ela tem que carregar as características daquilo que Deus deixou para nós através das Sagradas Escrituras. Então, para que você alcance a salvação somente através dessas 5 solas, esse é o ensinamento dessas 95 teses. O que seriam? Somente a graça, somente a fé. Graça é favor imerecido, ou seja, você não vai realizar com obras a conquista da tua salvação. A salvação ela vem pela graça, isso é dom de Deus, não é conquistado por meio das obras. Somente a fé porque o que te salva é crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz pela tua vida para pagar os teus pecados. Então, entenda uma coisa: quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade. Mas só pode ser salvo aquele que crê nesse sacrifício. Por isso que Jesus Cristo declarou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, há uma forma de você ser salvo. Tem que crer, é pela fé, e tem que se batizar. Outro ponto, somente Jesus Cristo. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, amados, Ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele deixou bem claro. Então, se o teu objetivo é alcançar o Senhor, alcançar Deus, alcançar a salvação, só há um nome pelo qual você consegue, chamado Jesus Cristo. Onde a Bíblia vai dizer para nós: o único mediador entre Deus e os homens, único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Quarto, somente as Escrituras. Como é que você vai filtrar o que é falso e o que é verdadeiro? Porque Jesus deixou bem claro: haverá falsos mestres, falsos pastores, haverão introduções no meio daquilo que eu deixei. Vocês vão ter que saber filtrar, saber analisar. Bom, isso realmente vem de Deus, isso não vem. Como que nós vamos fazer isso? Através das Sagradas Escrituras. Se na igreja que você congrega hoje não é pregada as Sagradas Escrituras, essa igreja não é uma igreja cristã. Esses dias eu declarei na minha igreja: o único motivo que eu vejo pelo qual você deve trocar de igreja não é por questões de pecado. O pastor está pecando, o diácono, o irmão.
Pecado e erro sempre teve na igreja desde os tempos bíblicos. A Bíblia fala que o tesoureiro de Jesus roubava dinheiro, os discípulos de Jesus brigavam por cargos. A Bíblia conta a história dos filhos de Eli, que eram um sacerdote, e esses filhos trabalhavam no templo já para ocupar o lugar do pai. O pecado desses meninos era roubar os bens da igreja e ficar com a mulherada ali do templo. Então, amados, pecado sexual, pecado de roubo, esses pecados, eles sempre estiveram presentes na igreja, porque a igreja é formada por pessoas. Então é impossível da igreja ser perfeita, sempre vai ter uns laranja podre no meio. Porém, Jesus disse assim: virão escândalos, mas ai por meio daquele por quem vier. Então, que você não seja um motivo de escândalo, que você permaneça na verdade das Sagradas Escrituras. Mas tem um motivo pelo qual eu sairia da igreja, que eu congrego hoje, se ela parar de pregar o evangelho, se ela parar de pregar o que é bíblico. Dessa forma eu sairia, porque essa igreja, ela está com más intenções. Ela está implantando naquilo que é puro e verdadeiro, que é as Sagradas Escrituras, ensinamentos humanos. Ela está inserindo coisas que não são benéficas e não vão levar as pessoas para a salvação. Jesus deixou bem claro, são cegos guiando cegos, porque eles começam a introduzir ensinamentos humanos naquilo que era divino, que é as Sagradas Escrituras. E por último, somente dê glórias a Deus. A glória, irmãos, pertence a Deus. Nunca dê glória a mais nada a não ser Deus. A não ser Deus. Satanás, quando tentou Jesus Cristo, ele levou Jesus para o alto monte e mostrou todas as belezas da terra e falou assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus declarou: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. A Bíblia diz que Deus não divide a tua glória com ninguém. Então essas são as 5 solas pelas quais uma igreja cristã deve estar baseada. É por isso que nós comemoramos hoje, no dia 31/10, a Reforma Protestante. Muitos acreditam que a igreja precisa passar por uma nova reforma. Mas eu não acredito nisso, por quê? Porque hoje você tem escolha. Na época, não havia escolha, só havia a igreja católica. E se você não fosse católico, era um escândalo para a época. Você não tinha como decidir aonde querer congregar, decidir aonde verdadeiramente estão pregando algo diferente e verdadeiro. Hoje não, hoje você tem. Então por isso que eu não acredito que a igreja precise passar por uma nova reforma. Porque o tempo todo tem gente tentando fazer isso. Quando eles abrem novas igrejas. Vou abrir uma igreja porque a minha igreja é melhor. Vou abrir uma igreja e olha o tanto de igrejas que temos hoje e quantas verdadeiramente pregam o evangelho. Entenda, a Bíblia diz que aos olhos de Deus, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se contaminar com as coisas más deste mundo. Então você não precisa abrir outra igreja. Você não precisa trocar de igreja porque não gosta do irmão, da irmã. Não. Mas você precisa receber o verdadeiro evangelho através de uma verdadeira igreja. Preocupe-se com isso. Olhe para a tua vida, olhe para as 5 solas e veja se você verdadeiramente está vivendo isso e se você está recebendo este ensinamento na igreja na qual você está hoje. E busque a tua salvação. Nada deve ser mais importante do que a tua salvação. A Bíblia diz que nos tempos de Jesus Cristo haviam muitos que acreditavam verdadeiramente que Jesus era o Messias, mas por medo de perder os teus cargos nas igrejas, eles não o declaravam. Que nada te prenda de sair daquilo que está errado e se lançar naquilo que verdadeiramente está correto. E o que está correto não é formado por homens, é formado por Deus. É formado por Deus. Somente Deus pode te entregar a verdade através das Sagradas Escrituras. Então, dia 31/10, dia da Reforma Protestante, quer conhecer melhor essa história? Nós temos também filmes, biografia, mas no YouTube você encontra 2 filmes, um mais antigo e um mais novo.
Eu só assisti o mais novo, mas vou assistir agora o mais antigo, porque eu vi que ele traz com mais fidelidade a biografia de Martinho Lutero, esse ex-padre que deu início a essa reforma protestante. Amém? Queridos, é isso. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Um abraço. Até mais.